Olá, eu sou a Adriana Soares, Customer Success na Elore Tecnologia e Educação. Hoje eu vou entrevistar Henrique Maia. Ele é especialista .NET e AWS, diretor de tecnologia, desenvolvedor de software, idealizador e CEO da Oregon EAD desde 2013. Então, Henrique, fala um pouco pra gente da sua história no EAD e como surgiu a ideia de ingressar nesse mercado. Bom, a minha história no EAD começou em 2010. Inicialmente comecei gravando videoaulas para uma outra plataforma muito conhecida no cenário nacional na área de tecnologia. Evoluindo em cima disso, cheguei a ser editor-chefe de revistas dessa empresa. Evoluindo em cima disso, pensei em evoluir meus treinamentos e começar a ter meus treinamentos em plataforma independente. Vi que eu estava tendo sucesso nessa empresa e a partir daí comecei a buscar parceiros de mercado para tentar evoluir nesse projeto. Quando foi em 2013, comecei a trabalhar com um parceiro onde ele fornecia os treinamentos, fazia toda a parte de divulgação e eu fornecia apenas o treinamento. Evoluindo em cima disso, quando chegou lá para a volta de meados de 2013, eu já senti a necessidade de ter meus treinamentos numa plataforma própria. Já entendia como funcionava o processo depois de tanto tempo trabalhando nisso e vi que eu poderia dar um passo a mais. Então, quando foi em meados de 2013, comecei a pesquisar plataformas que viessem me ajudar nesse mercado. Estava com muita dificuldade de encontrar um que resolvesse todos os meus problemas. Então, pensando nisso, em 2013 construí uma plataforma própria. Ela foi lançada no final de 2013 e já com alguns cursos que eu já vinha construído durante essa minha jornada. Quando foi em 2017, conheci o Elore. E a partir daí, com ela, já consegui solucionar alguns problemas que eu tinha anteriormente na plataforma própria. Com isso, consegui dar outros passos que me levaram a ter mais sucesso na parte de AD. Qual foram as suas principais dificuldades que você percebeu no início, excluindo essa questão da plataforma? Bom, as principais dificuldades no início, as grandes dificuldades eu comecei a perceber quando passei a fomentar esse processo só. Quando eu estava com um parceiro, ele era responsável pela parte de divulgação e eu era apenas responsável pela produção do curso. E aí havia uma parceria e cada um ganhava um percentual em cima disso. Quando eu passei a desenvolver minha plataforma, as dificuldades foram inúmeras. A primeira delas era como trazer a minha audiência para o meu ambiente virtual. Essa certamente foi uma das grandes dificuldades que eu enfrentei no início e que eu vim aprendendo durante toda a minha jornada. E aí foi quando eu conheci o marketing digital, que veio a me ajudar muito a ter sucesso em toda essa jornada. Em relação ao marketing digital, a gente sabe que existem ferramentas, que fazem você melhorar, otimizar isso. Então, quais são as ferramentas que você utiliza atualmente na Oregon EAD e quais delas você considera essencial para quem está iniciando um projeto EAD? Muito interessante, Adriana, essa pergunta, porque no início era um mundo muito novo para mim, principalmente quando passei a fazer o projeto sozinho. Então, algumas dificuldades que eu tinha era de perceber por que estava trazendo audiência para o meu site e esse pessoal não estava se matriculando. Então, foi daí que eu comecei a usar ferramentas como o Google Analytics, foi uma delas que me ajudou muito a responder primeiramente essa pergunta, como saber como monitorar o pessoal que está chegando no meu ambiente virtual. Outra ferramenta que eu passei a usar que me ajudou a dar grandes respostas foi o Mouseflow, para que eu pudesse entender o fluxo de comportamento do meu usuário dentro da minha plataforma e saber o que estava levando a eles a não se matricular. Outra ferramenta que eu também uso no meu ambiente, que no início eu tive várias transições até chegar a ela, é o RD Station. Antigamente eu precisava fazer muito mail marketing com meus clientes e tinha dificuldade de encontrar ferramentas que viessem atender todas as minhas expectativas. Inicialmente comecei utilizando o MailChimp, que é uma ferramenta muito interessante, mas eu precisava fazer outras coisas. Quando eu comecei a estudar mais a parte de SEO, já me especializando mais em marketing digital, eu precisava começar a monitorar palavras-chave e fazer divulgação em redes sociais, dentre outros recursos. Então foi aí que eu conheci o RD Station. E a partir do uso do RD Station, eu comecei a concentrar o uso de várias ferramentas numa ferramenta só. Mas para quem está começando, eu acho que o RD Station não precisaria ser a ferramenta inicial. Como eu falei para vocês, inicialmente usei o MailChimp, usava o Analytics. Inicialmente essas duas ferramentas eram as ferramentas que eu utilizava, já atendiam de forma inicial meu projeto e com o longo do tempo eu fui evoluindo. Daí passei a usar ferramentas como o Mouseflow para ter um monitoramento mais granular dos meus acessos. Passei a usar TalkTo para que eu pudesse ter chat
para comunicar com meus clientes, isso também me ajudou muito. E por fim, a ferramenta do RD Station, que é uma ferramenta completa para marketing digital, que me ajudou muito a ter sucesso no meu projeto EAD. Como foi o processo de escolha de cada ferramenta que você utiliza e se você fez alguma pesquisa, quais foram os critérios que você utilizou para decidir pelas quais você utiliza atualmente? Bom, muito interessante, Adriana, essa pergunta. Inicialmente, precisava fazer e-mail marketing quando eu conversava com esses clientes e era responsável por todo o processo. Então, inicialmente, pesquisando ferramentas de mercado, comecei utilizando, como muitas pessoas começam, o próprio e-mail. Tá? Foi meu primeiro canal de comunicação com meus clientes. Quando eu vim mais para frente, eu precisava massificar esse processo. Então, foi daí que, pesquisando ferramentas, eu comecei a utilizar o MailChimp, porque o MailChimp é uma ferramenta que tem uma faixa free gratuita e ajuda muito nesse processo. Depois disso, com a evolução, focando principalmente na parte de e-mail marketing, vi que o RD Station foi uma ferramenta que me atendia de uma forma melhor, principalmente por ele ter gancho com outras ferramentas, como monitoramento da minha parte de SEO e relatórios integrados com Analytics e outras coisas mais. Quanto à parte da divulgação, já foi um processo bem mais sofrido, porque nesse caso eu testei várias ferramentas para isso. Trabalhei com o Google AdWords, fiz Facebook ADS, parte do Google AdWords, trabalhei com remarketing e precisei testar todos esses processos para ver qual se adequava melhor para a minha audiência. No final das contas, depois de muito sofrimento, vi que para a minha realidade, para a realidade dos meus clientes, o AdWords seria a melhor ferramenta. Então o processo de escolha foi meio sofrido, foi vivenciando o dia a dia e vendo o que dava certo ou não para a minha realidade. E um conceito que eu queria dar para quem está assistindo essa entrevista é que, no meu caso, o AdWords foi a ferramenta ideal para o meu público. Fiz vários testes e consegui perceber que era o ideal para a minha realidade. Mas isso pode ser que funcione diferente para a sua realidade. É importante você conhecer onde está o seu público e como ele busca chegar na sua informação. Para alguns, uma campanha no Instagram pode funcionar melhor. Para alguns, Facebook ADS pode funcionar melhor. E para outros, até campanha no LinkedIn pode funcionar melhor. O que eu recomendo fazer é testar. Nesse caso, não tem muito fórmula mágica. Testa e vê qual realidade você vai se adaptar melhor e encontrar melhor o seu público. E agora, sobre investimento, né? Acho que todo mundo quer saber. Faz parte do ciclo de vida de um negócio a espera pelo ROI, que é o retorno sobre o investimento. Um processo que depende do produto, pode chegar a médio e a longo prazo. Então, você pode falar para a gente qual foi o investimento inicial do seu projeto e se você já obteve o retorno desse investimento? Bom, Adriano, bem interessante essa questão, porque muitas pessoas, quando vão começar um projeto EAD, terminam ficando muito reprimidas naquela questão da busca pela perfeição. Muitas vezes a pessoa diz, poxa, eu não posso gravar meu projeto EAD, não posso gravar meu treinamento porque eu não tenho um estúdio, ou porque eu não tenho uma câmera perfeita, ou porque eu não tenho um microfone ideal. Para ter ideia, quando eu comecei lá em 2010, meu processo de gravação era bem simples. Eu tinha apenas um computador, tinha um microfone, um headphone com uma qualidade um pouco melhor e fazia a gravação usando um programa tradicional para gravar a tela do computador. Inicialmente eu nem aparecia, tá? Então com isso, terminou que meu investimento inicial terminou não sendo alto. Um bom computador, um ambiente silencioso e um headphone adequado para aquele processo, tá? Então com a evolução do tempo, vi que esse processo chegou um tempo, encerrou o ciclo de vida desse processo e eu comecei a dar próximos passos. Terminou que esse meu retorno chegou até rápido. O mais complicado nesse processo foi fazer com que esse retorno se tornasse uma coisa sustentável. Quando você está nesse processo de AD, termina que dia a dia é uma batalha para você esperando aquela próxima matrícula. Esse é um processo bem interessante no início que você sofre um pouco. Tem uma semana que seu projeto EAD está fazendo muitas vendas, tem uma semana que acontece poucas vendas e você termina muitas vezes até se frustrando, pensando, poxa, será que meu projeto EAD está dando certo? Então o mais difícil nesse processo foi encontrar a sustentabilidade nesse sentido. Encontrar uma receita recorrente, contínua no meu processo. Isso veio muito a calhar com alinhando as ferramentas que eu optei por trabalhar. No meu caso, como eu falei já na sua pergunta, em outra pergunta, trabalho com AdWords, trabalho com RD Station, que eu diria que são as duas ferramentas base para dar sustentabilidade ao meu processo. Quanto à questão de evolução desse processo, agora já tem uma receita recorrente já previsível. Com isso agora eu vou dar o próximo passo. Agora estou construindo um estúdio, um home studio, para que eu possa evoluir meus treinamentos e aí sim vou fazer investimentos que muitas vezes a pessoa busca fazer lá no início do processo. Eu depois de estar 4 anos nesse processo que vou fazer investimentos mais massivos, que é na construção do estúdio, uma câmera profissional e microfone também mais profissional.
O que eu acho que não necessariamente todo mundo deve começar com isso, né? Como ele mesmo falou, ele começou com um bom computador e um áudio legal. Uma estrutura bem simples, né? Eu não fiquei apegado a essa questão de eu preciso ter um estúdio, eu preciso ter aquele microfone de lapela de R$3.000, eu preciso ter uma câmera de R$5.000 para conseguir ter resultado. Com coisas bem simples, eu consigo ter resultado. O mais importante é você ter conteúdo e se sentir seguro e ver que sua audiência vai se interessar pelaquela informação. Após isso, é a questão simplesmente de evolução. Henrique, como é ser o CEO do próprio negócio? Qual o lado positivo e o lado negativo disso? Olha, Adriana, realmente no início eu diria que tem mais lado negativo do que positivo. Muita gente anseia por aquela questão, poxa, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Mas como eu falei, quando eu passei por um processo que eu fiquei mais, digamos assim, isolado nesse processo, onde eu queria ser o dono do meu ambiente AD, porque eu já tinha a questão dos treinamentos, inicialmente foi bastante complicado. Porque até encontrar as ferramentas perfeitas que se conectassem com o meu negócio, eu tive que basicamente ser autodidata na parte principalmente de marketing digital. Como você falou no meu currículo, todo o meu know-how é mais voltado para a área de cloud computing e desenvolvimento de software. Então, eu encontrei no marketing digital a solução para muitos dos meus problemas. E até eu entender como funcionar todo esse processo e encontrar as ferramentas certas, isso realmente levou um tempo maior. E sendo CEO do próprio negócio, você precisa que ele tenha sucesso para que você continue com esse negócio e você enxergue ele como sustentável. No início foram muitas as dificuldades, mas depois que você encontra, digamos assim, a fórmula mágica para o seu negócio, fica tudo mais fácil. Aproveitando, você pode falar algumas dicas para a gente de marketing digital, já que você teve que aprender na prática a utilizá-las? Legal, Adriana, essa pergunta. Bom, a primeira dica que eu dou nesse aspecto é que é o seguinte, se você tem um ambiente AD, não imagine que ele vai vender só. Muitas pessoas acreditam que colocou um curso no ar e divulgou para uma lista de e-mails, fez só isso, o curso vai se vender só, vai ter resultado o mês todo, é um processo contínuo. Quanto à questão do marketing digital, é um estudo contínuo. A dica que eu dou, invista em mídia paga, tá? Muitas vezes quando você não é autoridade no assunto, dificilmente alguém vai chegar no seu ambiente virtual por tráfego orgânico. Para quem não sabe o que é tráfego orgânico, é aquela busca padrão, quando alguém digita no Google e o seu ambiente virtual, o seu site vai aparecer nos resultados das pesquisas. Quando você investe em mídia paga, por exemplo, no caso do AdWords, você vai pagar o Google para que seu nome ou seu site apareça no topo das pesquisas. Esse tipo de investimento eu considero como um dos fundamentais para quem está iniciando e precisa formar seu nome, digamos assim, se tornar autoridade no assunto na área de AD. Outra dica que eu dou é você também fazer e-mail marketing. Muita gente deixa de se comunicar com sua audiência. Isso é uma prática muito ruim. Quando você deixa de se comunicar, você deixa de ser lembrado. Se você deixa de ser lembrado, você deixa de ter resultado. Tá? Outra dica que eu dou também é sempre que você tiver algum curso EAD, coloque algum conteúdo gratuito para sua audiência. Hoje o pessoal está muito antenado nessa questão de encontrar o curso certo e de fazer um investimento assertivo. Se você não tem algum conteúdo gratuito para dar para a sua audiência, para o seu visitante, dificilmente ele vai comprar seu curso. Porque provavelmente se você está começando, nem você é autoridade no assunto, ou seja, a pessoa que está pesquisando não te conhece. E se você não dá um conteúdo gratuito para mostrar, olha, eu sou capaz, eu tenho conhecimento nessa área, dificilmente ela vai comprar o seu curso. Então, são essas dicas que eu daria para quem está começando. Com que frequência você costuma colocar conteúdos gratuitos na sua plataforma? Bom, a questão de conteúdo gratuito eu costumo colocar baseado nos cursos que eu lanço. Se você entrar no meu ambiente virtual, todo curso que eu tenho, eu possuo algum conteúdo gratuito. Henrique, para finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre a sua experiência na Elori Tecnologia e como ela contribuiu para o sucesso do seu negócio EAD. Bom, Adriano, bem interessante porque desde que eu, em 2013, comecei a ter meu projeto próprio, uma das grandes dificuldades que eu tive foi o processo de desenvolvimento. Como eu falei, eu optei por desenvolver a ferramenta própria e com isso termina que cada funcionalidade, cada recurso que eu queria, eu precisava desenvolver do 0 ao 100, digamos assim. Com o Elori passei a contar com uma ferramenta que tem um ciclo contínuo de desenvolvimento, isso é muito bom, tá? Outro ponto importante é o time de Customer Success do Elori. Eles são muito presentes, isso me ajudou muito, sempre que eu tenho alguma dúvida, sempre que eu preciso de alguma informação, o pessoal está de prontidão para atender, além do acompanhamento contínuo.
Um mês que eu não estou tendo um resultado muito bom, o pessoal está lá acompanhando, querendo saber o que foi que mudou e o que é que não está dando certo. E também um outro ponto muito interessante, que foi acho que um dos pontos que levou eu ter que construir uma ferramenta própria, é que o Elori conta com a opção de domínio personalizado com SSL. Isso, para quem não sabe, é você poder se comunicar com seu próprio URL e contando com HTTPS no início, que é a questão da segurança. Na época, em 2003, quando eu pesquisei, esse era um dos requisitos. E eu não encontrei nenhuma plataforma de mercado na época que tivesse isso. Outra parte interessante no Elori é que eu consigo me comunicar com a minha audiência usando meu próprio e-mail. Consigo configurar para que eu possa disparar todos os e-mails ser através da minha própria marca. Isso é importante porque uma parte que eu sempre valorizei no início foi a minha marca. Então, Henrique, nós agradecemos a sua presença aqui no estúdio da Elori Tecnologia. Eu acredito que tanto os nossos clientes quanto quem não é nosso cliente vai aproveitar bastante esse material. Essas dicas que vieram para reforçar e ajudar a quem está começando no projeto EAD. Bom, Adriano, eu que agradeço o convite, né? Realmente eu espero que as dicas, principalmente a parte que eu falo mais sobre marketing digital, possa ajudar o pessoal a também ter sucesso no seu projeto EAD. Hoje nossa conversa foi com Henrique Maia, diretor de tecnologia e empreendedor digital. Esperamos que você tenha gostado e que aproveite os nossos cursos na Academia Elori. Até a próxima! Tchau, tchau!